E aí pessoal, tudo bem com vocês? Depois de umas semanas desaparecido, né? Estamos aqui para fazer novamente a live sobre o Apocalipse. Tivemos aí umas semanas aí que não deu tempo de eu fazer, mas aqui estamos nós. São 20 para as 9, né? 20 para as 21 e vamos dar início aqui ao nosso estudo do Apocalipse no capítulo 13. A gente viu a respeito da mulher e do dragão, a gente viu o Apocalipse, que é um livro simbólico, que a chave para interpretar ele está no Antigo Testamento. Então vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo. Hoje um estudo bem interessante, bem polêmico também, porém é uma coisa simples, quer dizer, simples entre aspas. O livro do Apocalipse, o capítulo 13, não é esse monstro de 7 cabeças que muitas pessoas interpretam. Principalmente se nós interpretarmos ele à luz do Antigo Testamento, do profeta Daniel, por exemplo. Então vamos ver. Capítulo 13, versículo 1. Então observei que emergiu do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 coroas, e cada coroa um nome de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a um leopardo, porém tinha pés como pés de urso, boca de leão. E o dragão passou à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Notei que uma das cabeças da besta parecia ter se sofrido um golpe mortal. Contudo, tal ferimento de morte foi curado, e toda a humanidade se maravilhou e seguiu a besta. Então até aqui. Então se a gente lembrar que ler o Apocalipse à luz do Antigo Testamento, nós vamos lembrar que no livro do profeta Daniel, ele teve muitas visões semelhantes a essas, de ver grandes animais, animais terríveis, e nós lembramos que quando ele tinha a visão desses animais, ele estava vendo, na verdade, não bestas, não demônios, ainda que fosse descrito assim, mas eram descritos como impérios, como reinos. Ele viu o Império Babilônio, Império Medo-Persa, Império Grego e Império Romano. E alguns acreditam que ele viu que parte da visão é aquilo que nós vivemos hoje, que é o que daqui a pouco a gente vai entrar aqui. Porque esses impérios, ele via aqui o Estado, o governo, ele via reinos. Todas as visões do profeta Daniel, embora ele visse essas bestas, esses animais terríveis, nós vamos ver que tudo isso se referia a impérios, se referia a reinos, a política, a Estado, e não a animais nem a demônios em si. Então, o que eu entendo aqui, embora tenha muita gente que goste de dar significado a esses números de cabeças, de chifres, o que eu entendo é que o profeta Daniel, ele está vendo um reino, ele está vendo um Estado. Muitas pessoas associam as visões do profeta Daniel e aqui do apóstolo João com aquilo que a gente vive hoje, com essa tentativa de globalização, com essa tentativa de unidade aí de todos os países e de ter só uma só moeda, uma só cultura. E eu acredito que tem tudo a ver isso daí. É claro que a gente não deve ficar tentando ligar nomes. Ah, tal político ele é a besta, não sei quem o anticristo. Não, eu acho que isso é uma tremenda perca de tempo. Até porque praticamente todos os que fizeram isso erraram e erraram feio. Então as pessoas dizem, olha, o anticristo é aquele que fala de paz e não de guerra. É o que fazer acordo entre Israel e os árabes. A gente não deve focar nisso, mas focar naquilo que a Bíblia está ensinando, no sentido aqui simbólico do livro. Então o que está mostrando? Está mostrando estados, está mostrando governos, assim como o profeta Daniel viu um monte de animais simbolizando o Império Babilônio, simbolizando o Império Medo-Persa, simbolizando o Império Grego e Império Romano. Aqui também o apóstolo João está vendo essas coisas. E o dragão passou a besta
o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Novamente, autoridade. Essa autoridade vem de Satanás, vem do dragão. Nós vimos aqui no capítulo anterior que o dragão era Satanás, era o diabo. Esta autoridade, ela vem dele. Você vai dizer, Cristiano, você está dizendo que todos os estados, eles estão aliançados com o diabo? Nem todos os políticos estão. Mas a grande realidade é que a maior parte do Estado, dos governos, dos impérios, eles estão aliançados com as trevas. Por isso existe aí uma agenda ideológica, por isso existe um combate com o cristianismo, contra o cristianismo, eliminação de tudo aquilo que é errado. Por isso existe uma disseminação de tudo que é errado, de tudo que é falso e de tudo o que é antibíblico pelos estados, pelos governos, porque estão aliançados com as trevas. Um exemplo aqui, a maioria dos estados, eles não concordam com que se ensine a Bíblia. E entenda, quando eu estou falando Estado, eu não estou falando São Paulo, Rio de Janeiro, eu estou falando o sistema político. A maioria dos sistemas políticos, eles não permitem Bíblia sendo ensinada na escola, mas eles permitem ser ensinado folclore, permitem ser ensinado feitiçaria, alguns permitem ser ensinado islamismo, permite ser ensinado ideologia de gênero ou coisa e tal. Por quê? Porque há uma aliança com as trevas, há uma obra maligna. O Império Romano, por exemplo, era um império que perseguia cristãos. João está escrevendo. A gente já viu isso num contexto de perseguição romana. Então, hoje também, o Estado ele é aliançado com as trevas. E o diabo lhe dá poder para fazer tais coisas. Aí uma pessoa vai dizer, mas Deus permite? Deus permite. A Bíblia diz em no Salmos 2 que Deus olha para eles e se ri, porque eles falam, olha, vamos nos livrar do Todo-Poderoso, vamos sacudir suas cadeias, e Deus ri, porque Deus tem o controle sobre todas as coisas. A Torre de Babel, o objetivo deles era fazer uma rebelião contra Deus. E o que Deus fez? Confundiu as línguas e acabou tudo em nada. Assim vai ser também o sistema político atual. Notei que uma das cabeças da besta, versículo 3, parecia ter sofrido um golpe mortal. Contudo, tal ferimento de morte foi curado, e toda a humanidade se maravilhou e seguiu a besta. Nós vemos nos filmes dispensacionalistas que o anticristo, tendo um golpe mortal lá, tomando um tiro, alguma coisa, e depois ressuscitando. Eu acho legal esses filmes, eu gosto de assistir eles, embora eu seja milenista. Mas a gente aprende algumas coisas e é bacana, pelo menos o espírito que eles tentam passar ali, né, a mensagem que tentam passar nos filmes. Mas aqui eu creio que não significa isso. Mesmo porque, quando nós falamos da figura do anticristo, é obviamente que nós cremos que será uma pessoa, nós cremos que será, quer dizer, que vai ter aí este governo mundial com uma pessoa, mas aqui não é necessariamente uma pessoa aqui essa besta. Está falando aqui de um sistema político também. Não precisa ser necessariamente, unicamente uma pessoa aqui nesse contexto. Embora muitos façam alusão aqui ao anticristo. Mas um sistema político. E esse sistema político parece que ele foi golpeado de morte. Mas agora ele foi curado. Por quê? Nós vemos lá na visão do profeta Daniel, que ele chega na parte do Império Romano, ele vê partes de ferro, partes de barro, porque era poderoso com seu exército, era poderoso com o direito, era poderoso financeiramente, mas era imoral, era corrupto, era depravado, era odiado por onde quer que passava. Então nessas questões eles eram fracos. O Império Romano, ele se autodestruiu, o império político, vamos dizer assim. Só que ele continuou, de certa forma, governando através da religião romana. Isso é fato, pessoas dizem isso é fato. Ele continuou governando, talvez não com o mesmo poder, mas continuou. E agora nós vemos aqui que essa ferida foi curada, porque todos aqueles impérios que Daniel viu, eles desapareceram. O próprio Império Romano. Agora está tendo uma ideia de
perdão, de ressuscitar, digamos assim, aquelas coisas, aquele poder que os impérios passados tinham e o poder que Satanás dava a eles. Um exemplo, o Império Romano, um império completamente imoral, com direito a incesto, com todo tipo de promiscuidade, que escravizava as pessoas, que estabelecia domínio através da violência, através da politicagem. Então isso mostra que o que seria nesses dias? Seria essa ferida foi curada, porque aqueles impérios que desapareceram, agora eles estão tendo poder novamente. Não um poder como o poder dos Césares lá de Roma, de serem adorados literalmente. Não necessariamente isso, mas o espírito daqueles impérios sendo ressuscitado, trazendo à tona novamente. Roma perseguia os cristãos como se fossem inimigos do Estado. Nero queima Roma lá, vamos culpar alguém? Vamos culpar os cristãos. Não está chovendo? É os cristãos que é culpado porque eles não adoram os deuses da chuva. Teve uma colheita ruim? Os cristãos que é o culpado. Vamos praticar incesto, vamos praticar pedofilia, vamos praticar homossexualismo, todo tipo de imoralidade. Nero teve a capacidade de matar sua esposa grávida e depois, futuramente, achou um escravo que parecia com a mulher, castrou o rapaz e vestiu ele de mulher e tratou como sua esposa. Isso eu estou falando de um único imperador, fora o que os demais faziam. Então hoje existe uma... Voltando, vamos dizer assim, do mesmo jeito que nós cristãos queremos voltar às raízes do evangelho, os impérios, os reinos, eles querem voltar àquelas raízes, aquele poder que os impérios antigos tinham e toda a sua depravação, toda a sua corrupção e todo o seu ódio à igreja. Então é isso que está mostrando aqui, um Estado comprometido com Satanás, um sistema político comprometido com Satanás, comprometido com a cultura diabólica e que está sendo ressuscitado nos últimos dias. E o povo está se maravilhando, porque as pessoas vão começar a seguir, as pessoas vão seguir isso, as pessoas vão se maravilhar. Passaram, versículo 4, a adorar o dragão, que tinha transferido a autoridade à besta. Então todos começaram a adorar a besta, exclamando: quem é semelhante à besta? Quem pode guerrear contra ela? Então as pessoas, talvez indiretamente, estão adorando o diabo, estão seguindo ao diabo que vai dar esta autoridade, ou já está dando, ou já deu, aos impérios, aos sistemas políticos. O sistema é aliançado com Satanás. E as pessoas automaticamente adoram ele e seguem esse sistema. As pessoas vão achar lindo. O anticristo ele vai vir. E como eu disse, aqui tanto está falando de um sistema político como de uma pessoa, porque nós entendemos que o anticristo será uma pessoa também, porque Paulo fala a vinda do iníquo, o filho da perdição e tudo mais. E as pessoas elas vão achar isso lindo, porque ele vai trazer uma ideia de igualdade, ele vai trazer uma visão bonita, romântica, vamos dizer assim, do seu sistema de governo, do seu sistema político. Toda vez que a igreja foi combatida, que os cristãos foram perseguidos, eles não foram perseguidos por serem cristãos, por serem pessoas maravilhosas que adoravam a Deus. Não, eles foram perseguidos como inimigos do Estado. Como eu já falei, não chovia, a culpa dos cristãos que não servem, que não adoram o Deus da chuva. Está tendo um problema aqui de escravidão, é a culpa dos cristãos que trata todo mundo com igualdade. Como que a gente vai escravizar as nações se os cristãos tratam as pessoas com igualdade? Enfim, cristãos é perseguido como inimigos do Estado. O Estado está aliançado com Satanás e as pessoas passam a adorar o diabo. Mesmo que indiretamente, sem saber que é ele que está dando esse poder, e a grande maioria das pessoas ela vai seguir a ideologia política. E nós vemos isso, como isso é construído nos nossos dias. Hoje eu acho que eu vou passar do horário um pouco, porque aqui tem bastante assunto. Como isso é construído? Como a mente das pessoas? Veja um filme, por exemplo. Antigamente tinha um rapaz bom. Antigamente, a minha internet está meio ruim aqui, pessoal. Antigamente tinha o mocinho e o vilão. O mocinho era legal, era bonito,
E o vilão era um cara feio, era um cara chato. Hoje, como os filmes passam? Passam filmes sobre o vilão, mostra o vilão como um cara legal, como um cara injustiçado e tudo mais, um cara bonito, um cara interessante, e mostra às vezes o lado do bem como sendo uma coisa assim, sem noção, uma coisa desnecessária, vamos dizer assim, como sendo uma pessoa ultrapassada, uma pessoa fora de estilo, fora de sua época. E é assim que tem sido. A mentalidade das pessoas, elas tem sido construída para que uma ideologia política satanizada, diabólica, seja construída. O certo não é mais certo, o errado não é mais errado, é tudo relativo. Como dizia Raul Seixas, ele prefere ser a metamorfose ambulante do que ter a velha opinião formada sobre tudo. Mas nós temos uma opinião formada sobre tudo, que é a palavra de Deus. Eu li, está fazendo acho que uns 15 anos, 17 ou mais, num jornal em que o rapaz dizia assim, o cronista dizia assim, existe um grande problema na sociedade, porque a sociedade ela quer evoluir. Evoluir supostamente, né, na visão deles, quer evoluir. Estava falando sobre pedofilia ali o contexto. Quando o o senador Magno Malta estava fazendo uma campanha contra a pedofilia e alguém dizia, olha, a sociedade é sempre o mesmo problema, a sociedade ela quer evoluir. Os cristãos, eles têm os seus princípios morais, os seus princípios éticos, os seus princípios religiosos, e eles não querem evoluir. Então se torna uma briga, igual os macho alfa lá, os búfalos, os carneiros, lá onde os macho alfas começam a bater cabeça. Porque a sociedade quer evoluir, os cristãos querem permanecer nos seus princípios. Então, só tem uma maneira de que isso aconteça, que é desacreditar os cristãos e desmoralizar a igreja. Eu li isso num jornal não, acho que numa revista, se eu não me engano. E ele dizendo isso. Ele dizia, falando a respeito da CPI da pedofilia, dizia, em nome de proteger os inocentes, grandes atrocidades já foram feitas, porque os gregos praticavam pedofilia, mas não sei quem do Mediterrâneo praticava como algo normal. Enfim, vocês estão vendo que ali a pessoa já está dizendo, eu sei que a maioria dos brasileiros não gosta de ler, mas ali já está dizendo, a igreja tem seus princípios, o Estado tem a sua ideologia, o sistema político. E para que essa ideologia seja estabelecida, tem que passar por cima da igreja, tem que passar por cima do povo de Deus, porque tem uma mentalidade muito bem fixa, muito bem formada. Então as pessoas diziam, quem é semelhante à besta? Quem pode guerrear contra ela? Porque está mostrando um sistema forte, um sistema poderoso, um governo poderoso. Assim será o governo do anticristo. Então aqui nós estamos vendo o anticristo. Não necessariamente um homem, mas um sistema. Um sistema de governo, um sistema político. Versículo 5. A besta foi concedida uma boca para pronunciar palavras arrogantes e blasfêmia, e foi transmitida autoridade para realizar suas obras por 42 meses. Aleluia! Deus, como diz o Salmo 2, ele ri dos governantes. Ele ri das pessoas que dizem que vão sacudir suas algemas, aí fazer as coisas como querem. Foi-lhe dada autoridade, foi-lhe dada arrogância. Nós vemos isso nos estados, as pessoas nos sistemas políticos, as pessoas falando contra Deus, contra seus princípios e tudo mais. Mas foi-lhe dada esta autoridade para que ele estabelecesse sua vontade, estabelecesse as suas coisas por um período de tempo. O seu tempo já está determinado e o seu fim é a perdição, diz a palavra de Deus. Ele tem ali um tempo determinado para fazer estas coisas. Ele tem seu tempo determinado, ele vai ter autoridade por um tempo determinado. Então abriu a sua boca contra Deus, versículo 6, para amaldiçoar seu nome, seu tabernáculo e os que habitam o céu. Foi-lhe dado também poder para guerrear contra os santos e vencê-los. Recebeu autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. Então ele terá autoridade por um tempo limitado para perseguir a igreja, para perseguir o povo de Deus, para blasfemar, para falar mal do reino de Deus,
para perseguir, para criar leis. Talvez a igreja não seja perseguida nos últimos dias, como foi no passado, com cruz, com fogueira, com um óleo fervente, mas talvez seja perseguida por leis. E foi dado a ele esse poder por um tempo determinado. E ele vai perseguir o povo de Deus e ele vai ter êxito nisso que vai ser feito. Todos os que habitam a face da terra, versículo 8, adorarão a besta. Todos, ou seja, todos os que não tiveram seu nome escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi imolado desde a fundação do mundo. Todos os que não são salvos, todos os que não tiveram um encontro com Cristo, todos que não nasceram de novo, direta ou indiretamente vão seguir esse sistema corrupto, vão seguir o anticristo, vão seguir este sistema maligno, anticristão, que está para se estabelecer sobre a terra e que, aliás, já está se estabelecendo. Porque nós lemos no livro do profeta Daniel que ele mudará os tempos, que ele mudará os costumes, que ele não terá respeito por Deus. Nós temos visto isso acontecer, não temos? O sistema político de hoje não tem sido um sistema que tem mudado os costumes, que tem mudado as estações, que tem mudado os tempos, os costumes e que não tem respeito por Deus e nem pela sua palavra? Então isso já está estabelecido. Não sei se a pessoa do anticristo já está no mundo, o homem anticristo já está no mundo, mas o espírito dele, a mentalidade dele, o sistema de governo, com certeza já está e já está muito bem encaminhado. Versículo 9. Aquele que tem ouvidos compreende esta palavra. Se alguém tem que ir a cativeiro, certamente será levado. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto pela espada. Aqui está a perseverança e a lealdade dos santos. A perseverança. Jesus, quando falou da época da grande tribulação, ele disse: aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. Então, neste tempo de tribulação, que passaremos por ele, a maioria de nós precisamos ter perseverança. Ah, Cristiano, a igreja não vai passar pela tribulação, não vai ver o anticristo. Vê lá o que Jesus falou em Mateus 24, eu já falei isso aqui no canal. Vê lá, Jesus está falando e ele fala da grande tribulação e depois ele diz: e depois destas coisas verão o Filho do Homem vindo com poder e glória. Depois. Não antes, mas tem um arrebatamento secreto antes. A questão é que não temos uma base bíblica para mostrar isso. Todo mundo acha que tem um arrebatamento secreto antes da tribulação, mas nós não temos uma base bíblica para mostrar. Mas diz que num instante, no abrir e fechar de olhos, todos seremos transformados. Sim, nesse momento que Jesus voltar, depois da tribulação. Vi ainda, versículo 11, emergir da terra outra besta, com 2 chifres, semelhante aos de cordeiro, e se expressava como dragão. Essa daqui... Gente, essa daqui é lamentável, mas essa daqui já está escancarado na face da terra. Aqui no Brasil você vê isso o tempo todo. Ele parece o cordeiro, mas ele fala como o dragão. A falsa religião, o falso cristianismo, a falsa crença, a falsa fé, a falsa doutrina. É o que mais tem. Isso daqui está falando do falso profeta. Pode ser um homem que vai acompanhar o anticristo? Pode ser. As pessoas querem falar, tá falando do Papa, tá falando desse, daquele. Pode ser algum homem que esteja aí do lado do anticristo. Pode ser qualquer pessoa, mas fato é que este espírito já está no mundo e está atuando. O que você mais vê é gente que parece o cordeiro, mas fala como dragão. Tem aparência de piedade, mas nega o poder. Se diz cristão, se diz servo de Deus, mas vive uma vida corrupta e depravada, alinhada com o sistema político diabólico. É isso que está falando o falso profeta.
Não é necessariamente aqui uma única pessoa, embora cremos que existirá uma única pessoa assim, mas é um sistema que já está estabelecido. E aqui no Brasil ele está muito, mas muito bem estabelecido. Eu diria que 70% dos pregadores estão alinhados com ele. Também exercia, versículo 12, a mesma autoridade da primeira besta, e em nome dela obrigava todos os habitantes da terra a adorarem a primeira besta cujo ferimento mortal tinha sido curado. Ele está alinhado com o sistema corrupto, ele está alinhado com o sistema mundano e ele leva as pessoas a adorarem e a seguirem esse sistema mundano. Ele consegue atrair multidões, ele consegue convencer pessoas que aquilo ali está certo, que aquela mentalidade, que aquela cultura diabólica é a correta. E eles vão ter êxito em enganar muita gente. Jesus disse que nos últimos dias haveriam falsos profetas, falsos cristos, falsos ensinamentos. Paulo também falou sobre isso e nós já temos visto isso na nossa geração de uma maneira muito, mas muito forte. Na televisão, na internet, nos púlpitos, nos palcos, tem tido demais. Ele realizava grandes sinais, versículo 13, à vista da humanidade, de maneira que fazia descer fogo do céu para a terra, e por intermédio dos sinais que lhe fora permitido realizar em nome da primeira besta, enganou os habitantes da terra, ordenando que edificasse imagem à honra da besta, cuja ferida de morte pela espada, besta que fora ferida de morte pela espada, contudo sobrevivera. Aqui nós vemos um falso profeta fazendo milagres, fazendo sinais. Você está entendendo como é que é a coisa? A Bíblia diz que o lugar onde mais teve sinais da parte de Deus, mais teve milagres, foi no deserto. E todas as pessoas lá, com exceção de Josué e Caleb, morreram, pereceram porque eram rebeldes. Até mesmo Moisés e Arão morreram no deserto. Então, nós não podemos deixar ser levado por milagres. Nós vemos pessoas, porque a igreja lá acontece isso, porque acontece aquilo. Todo e qualquer ensinamento que seja antibíblico, ele deve ser rejeitado mesmo que ele faça chover milagres. Nós não podemos ser levados pelos sinais. Antigamente eu achava que uma igreja que operava sinais era uma igreja bíblica, era uma igreja poderosa, onde Deus estava. Hoje eu vejo que não é de forma alguma, porque nós temos visto aqui que está falando de um falso profeta realizando sinais, realizando maravilhas, mas que é para levar o povo a um sistema corrupto, a um sistema diabólico, e levando o povo a adorar a besta, levando o povo a andar alinhado com a mentalidade, com a ideologia mundana, diabólica, e consequentemente adorar ao diabo. Além disto, foi-lhe dado poder para dar fôlego à imagem da primeira besta, de maneira que ela tivesse capacidade de falar e fizesse com que todos os que não prestassem atenção fossem mortos. Aqui nós vemos em alguns filmes, eles usando a tecnologia para criar uma imagem virtual, para que aquele governo, para que aquele anticristo falasse com as pessoas. Eu não descarto isso, não descarto, nós vivemos um tempo de tecnologia. Mas aqui também pode significar que ele deu fôlego, que ele deu poder àquele Estado, porque aquela ideologia maligna ela foi respaldada por esse falso profeta, ela foi respaldada por esta falsa religião. Então ele deu fôlego, ele deu poder à imagem daquele Estado. Na época da Reforma Protestante, na época onde surgiram os anabatistas, os batistas, isso era muito debatido e muito falado, porque o Estado ele queria impor ali uma religião. Hoje o Estado ele não fala como religião, mas ele quer impor uma ideologia. E quando ele tem pregadores aliançados com ele, esses pregadores conseguem dar vida, dar fôlego àquilo que é a ideologia maligna do sistema político.
Mas não descarto essa questão da tecnologia, de dar imagem, de dar fôlego à imagem do anticristo e fazer ele dar ordem por aí afora. Não estou descartando, mas eu estou usando aqui o lado mais simples, vamos dizer assim. Ele obrigou, versículo 16, ele obrigou a todos, pequenos, grandes, ricos, pobres, escravos e livres, a aceitarem certa estampa de marca na mão direita, a fim de que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser que apresentasse tal marca, que é o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui é preciso decifrar. Aquele que tem sabedoria calcule o número da besta, pois número representa o número de um ser humano. Seu número é 666. Tinha até uma música do Iron Maiden, o número da besta. Quem tem sabedoria calcule o número da besta, porque é número de um homem. Seu número é 666. Aqui é preciso sabedoria. Tem pessoas que querem ligar o nome à ressurreição de Nero, à ressurreição de Calígula. Querem pegar aqui Não, Calígula não, acho que é Nero mesmo. Dizendo que vai ter uma reencarnação dele. Querem decifrar e fazer várias coisas aqui, trocadilhos de palavra para numerologia e tudo mais. Mas não é isso que a Bíblia está ensinando. É preciso ter sabedoria. Ele vai fazer ricos ou pobres usarem a marca. E o que as pessoas falavam no passado, e eu também já acreditei, no começo era um código de barra, depois era um chip, e tudo isso foi ficando ultrapassado e nada disso foi o número da besta. A vacina, o Pix. Mas vamos pegar, gente, aquilo que é mais simples. Mente, ideologia, mãos, ação. Ele fez com que todos tivessem uma marca. Todos tivessem a ideologia maligna do sistema diabólico, político diabólico e agissem daquela forma. Entendeu? E quem não fizer não vai poder comprar e não vender, porque você vai se tornar uma persona não grata. Você vai se tornar uma pessoa que não é agradável, que não é bem vista, porque você vai contra o sistema. Eu não falei no começo que os cristãos eles eram odiados porque eles eram contra o sistema? Então nessa época vai acontecer a mesma coisa. Inclusive tem gente que acha que o Apocalipse já aconteceu, que João estava falando do que acontecia naquela época. Mas não é, João viu coisas do presente, do passado e do futuro. Então ele vai obrigar as pessoas a terem uma marca. As pessoas vão ter que ter. Por isso a marca é na testa e é na mão, porque as pessoas vão ter que ter a ideologia diabólica e as pessoas vão ter que agir daquela forma. E quem não agir assim, ele não vai poder comprar, não vai vender, vai ter dificuldade para trabalhar, vai ter dificuldade para se locomover. Por conta que é uma pessoa que vai contra o sistema. Eu vou dar um exemplo aqui. Para mim, um dos versículos chaves da Bíblia é o versículo que está lá em, se eu não me engano, é 1 Timóteo, onde diz: existe um Deus e um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Existe um Deus e um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Para mim, 1 Timóteo 2,5, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Para mim, esse é o versículo-chave da Bíblia. Mas nós pregamos isso daqui, para mim, esse aqui é um dos principais textos da Bíblia, para nós pregarmos, que compõe aí a nossa fé, a nossa confissão de fé. Só que nós vivemos numa época onde as pessoas não querem ter mais Cristo como centro, nem Deus como centro das coisas. Querem o quê? Dizer que precisamos ter uma liberdade religiosa, precisamos acabar com a intolerância religiosa, e os cristãos são intolerantes porque existem muitos deuses e muitos santos que são mediadores entre Deus e os homens, e quando os cristãos pregam que existe um Deus e um mediador entre Deus e os homens, os cristãos se tornam pessoas desagradáveis, se tornam pessoas que não são merecedoras de compartilhar conosco, porque se tornam pessoas intolerantes. Então tá entendendo? Por que uma pessoa que não tem a marca, ela vai ter dificuldade para comprar e para vender? A marca não é necessariamente uma marca, digamos assim, uma marca física. Ela é uma marca ideológica.
O Estado põe essa ideologia, os falsos profetas transmitem essa ideologia e a respaldam. Tem alguns aqui respaldando com milagres, e aqueles que vão contra, aqueles que são bíblicos, que vão contra, eles se tornam os intolerantes, eles se tornam aquelas pessoas que vão contra a cultura da sua época e se tornam odiados. Assim era na época dos apóstolos e assim será nos nossos dias. Assim foi na época da Reforma Protestante e é um cenário que nunca mudou. Só que conforme vai chegando os últimos tempos, ele vai se intensificando, porque é como as dores de parto. Começam com pequenas contrações e vão aumentando. Que o Senhor nos dê graça para que nós possamos passar, se passarmos por este tempo. Eu gostaria de estar errado, eu gostaria que tivesse sim um arrebatamento secreto, mas que o Senhor nos dê graça, que se tivermos que passar por este tempo, possamos passar com fé, com firmeza, nos manter firmes e inabaláveis e perseverarmos até o fim, porque o que perseverar até o fim será salvo. Então lembre-se, marca na testa a ideologia, marca nas mãos a atitude. Nós temos a nossa ideologia que nos leva a ter uma atitude, então iremos contra tudo isso daí. E por isso seremos perseguidos e seremos odiados pelo nome do Senhor. E, só para encerrar, a única razão que a igreja não é odiada ainda tanto quanto era no início do século é porque a igreja está muitas vezes, nós estamos com a nossa boca calada. Porque no momento que abrimos a boca e pregamos o evangelho bíblico, puro, e agimos conforme ele, sim, nos tornamos pessoas desagradáveis. Se essa palavra falou com você, curte, comente, compartilha. Fique com Deus e até o próximo vídeo.